Existe um segredo que está oculto nas páginas da Bíblia, um código divino sobre riqueza e prosperidade que quase ninguém percebe. A maioria lê a Bíblia como um livro histórico ou moral, mas Neville Goddard nos ensinou algo diferente. Ele nos mostrou que a Bíblia é uma parábola psicológica. É a história da sua consciência, é o manual de instruções da sua mente. E nesse livro sagrado está a chave para você se tornar próspero, não apenas espiritualmente, mas também financeiramente. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, está escrito: "Mas lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas." Note algo poderoso nesse versículo. Ele não diz que Deus dá as riquezas diretamente, mas que Ele dá a força para adquiri-las. Essa força é a sua consciência. É a sua capacidade de assumir internamente que você já é próspero antes que qualquer evidência externa prove isso. Esse é o segredo. A Bíblia, assim como os ensinamentos de Neville Goddard, nos diz que tudo começa na mente. O reino de Deus está dentro de você. Isso significa que toda mudança financeira precisa começar internamente. Não se trata de pedir ou mendigar prosperidade. Trata-se de se tornar um com ela. E como isso acontece? Através da assunção. Você assume, com fé absoluta, que já possui aquilo que deseja. Você começa a pensar, agir, decidir e sentir como uma pessoa rica. Mesmo sem dinheiro na conta, você vive em um estado interior de abundância. E quando esse estado se torna natural, o mundo ao seu redor começa a se transformar. Essa é a verdadeira leitura da Bíblia que poucos fazem. Não como um livro de regras, mas como um guia quântico para a criação da sua realidade. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Essa é a lei. Essa é a assunção. Quando Jesus contou a parábola do tesouro escondido no campo, ele não falava de uma história literal. Ele falava de você. O campo é sua mente e o tesouro é a sua consciência desperta, a percepção de que você é o criador da sua realidade. Neville Goddard dizia: "Você é Deus em ação, manifestando aquilo que acredita ser verdade." Então, por que tantos continuam na escassez, mesmo orando, jejuando e frequentando templos? Porque ainda vivem esperando um milagre externo, ao invés de cultivar o milagre interno. A Bíblia é clara. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está em Provérbios 23:7. O coração, nesse contexto, é o subconsciente. Ou seja, você não se torna rico porque trabalha duro. Você se torna rico porque carrega a convicção interna de que merece, de que já possui, de que é abençoado. É essa certeza invisível que movimenta o mundo visível. A pobreza não é apenas uma condição social, é um estado mental. É a repetição inconsciente de padrões que você herdou, aceitou e reforçou ao longo da vida. Por isso, para se libertar da escassez, você precisa se libertar da identidade de quem vive na falta. Deus te deu autoridade. Está na Bíblia, Lucas 10:19. "Eis que vos dou poder." Esse poder não é apenas espiritual, é criativo. Você tem o poder de moldar a sua realidade com sua imaginação, com suas palavras, com sua vibração. É por isso que Neville Goddard insistia: sinta como se já fosse real. A oração verdadeira não é um pedido, mas uma fusão. É quando você se funde com a cena desejada até que ela pareça inevitável. E essa cena, alimentada pela fé, é o que atrai os eventos, os recursos, as pessoas e as oportunidades. Não importa o seu histórico, não importa a sua conta bancária. Se você mudar sua mente, você muda tudo, porque o tesouro escondido nunca esteve fora. Ele sempre esteve em você. Você já se perguntou por que alguns prosperam com tão pouco, enquanto outros vivem na escassez, mesmo tendo tudo à disposição?
A resposta está na forma como usamos nossos talentos. E esse não é apenas um conceito financeiro, mas espiritual. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, Jesus conta a história de 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2 e o terceiro apenas 1. Os 2 primeiros multiplicaram o que receberam. O terceiro, por medo, escondeu seu talento e não fez nada. O mestre, ao voltar, recompensou os 2 primeiros com abundância e chamou o terceiro de servo mau e negligente. Essa parábola é uma das mais poderosas lições sobre prosperidade da Bíblia. Deus não recompensa a quantidade, mas o uso. A fé sem ação é morta. A mente que só sonha, mas nunca se compromete, morre em fantasias. Neville Goddard dizia que devemos viver como se já estivéssemos recebendo, como se o talento já estivesse rendendo frutos. O sentimento precede a manifestação. Quando você se posiciona como alguém que merece, que compartilha, que investe, o universo responde. A Bíblia diz: a quem tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é injustiça divina, é uma lei espiritual. Quando você pensa, sente e age como quem possui, você ativa o princípio da multiplicação. Quando você teme, retém ou se diminui, você bloqueia o fluxo da abundância. Tudo o que você tem hoje, seu tempo, suas ideias, sua fé, sua disposição, são talentos. E a forma como você os usa determina a colheita futura. Não é sobre ter muito para começar. É sobre começar com fé e intenção. O servo que enterrou seu talento representa a mentalidade que teme o fracasso, que foge da responsabilidade e que acredita que riqueza é pecado ou sorte. Mas o mestre da parábola representa a lei. E a lei da vida diz: tudo que é multiplicado começa com um ato de confiança. Essa confiança, segundo Neville, é construída na imaginação disciplinada. Quando você vê, sente e age em harmonia com a sua visão, você se torna o bom e fiel servo. E a abundância é consequência natural. Ao longo de toda a Bíblia, vemos um padrão. Deus faz promessas a homens comuns. Mas antes que essas promessas se cumpram, algo precisa acontecer internamente. Uma transformação, uma aliança. E no Novo Testamento, essa aliança não é mais feita com sangue de animais ou tábuas de pedra. Ela é feita com a mente e o coração, com aquilo que Neville Goddard chamava de imaginação desperta. Quando Paulo escreveu aos Romanos: sede transformados pela renovação da vossa mente, ele estava revelando o segredo da manifestação, porque não há mudança real na vida sem uma mudança interior. Você não pode atrair prosperidade pensando como um pobre. Você não pode viver milagres mantendo o velho coração endurecido pela dúvida. Neville dizia: a imaginação é Deus em ação. E se Deus está em você, como afirmam tanto a Bíblia quanto os místicos, então é pela imaginação que você acessa o divino e manifesta as promessas. Lembre da Arca de Noé. Deus mandou construir a arca antes da chuva. Noé não esperou os sinais do céu. Ele construiu com fé, com convicção do invisível. Essa arca é um símbolo da sua imaginação. Você constrói sua realidade por dentro, antes dela aparecer por fora. A arca salvou uma geração. Sua imaginação pode salvar sua vida, pode tirar você da miséria, da estagnação, da culpa religiosa que por séculos associou riqueza com pecado. Quando você entende que prosperar é manifestar a glória de Deus em ação, você não tem mais vergonha do dinheiro. Você o honra como ferramenta divina. Jesus multiplicou pães e peixes com uma atitude interior de gratidão. Pai, graças te dou. Isso veio antes da multiplicação, porque a gratidão sentida antes do milagre é um ato de fé que move montanhas. Você precisa se perguntar: estou esperando as bênçãos caírem do céu ou estou construindo a arca dentro de mim?
Estou usando minha imaginação para reviver o passado, temer o futuro ou para declarar o que quero experimentar? Você precisa se perguntar: estou esperando as bênçãos caírem do céu ou estou construindo a arca dentro de mim? Estou usando minha imaginação para reviver o passado, temer o futuro ou para declarar o que quero experimentar? Agora que você entende que a prosperidade é uma expressão divina e que o dinheiro é apenas um reflexo do seu estado interior, vamos falar sobre o que fazer quando essa abundância começar a fluir para a sua vida. Porque ela vai. Quando você alinha sua mente com os princípios eternos, quando sente com fé, imagina com intenção e age com confiança, o mundo visível se curva ao invisível. A primeira coisa que Neville Goddard ensinaria sobre o dinheiro é: não o trate com medo, não o idolatre, mas também não o despreze. Ele é um servo, não um senhor. Ele deve trabalhar para os seus propósitos, não contra a sua paz. Use parte desse dinheiro para investir em você. Conhecimento, desenvolvimento, capacitação. Não é à toa que os maiores homens da Bíblia, de Salomão a Paulo, eram homens de sabedoria. E sabedoria se cultiva com intenção. Depois, plante em solo fértil. Isso pode ser um pequeno negócio, um investimento simples ou ajudar alguém a se levantar. A prosperidade compartilhada se multiplica. O que você dá com amor, retorna com força. E lembre-se, tudo que é sustentado por um estado interno de escassez acaba caindo. Por isso, ao movimentar seu dinheiro, faça isso com gratidão, com alegria e com a certeza de que está criando mais abundância e não diminuindo o que tem. Você pode até começar pequeno, uma moeda, R$1, um passo, mas é o sentimento que você coloca por trás que determina o tamanho da colheita. Então agora, eu quero te convidar para dar um passo a mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva nos comentários: eu sou o templo da prosperidade divina. Escreva com convicção. Declare isso no mundo visível. E quando você escreve, você confirma. Quando você compartilha, você ativa. E se esse conteúdo falou com você, se tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Metafísica da Riqueza. Aqui, você vai aprender a usar a espiritualidade na prática. Vai entender a Bíblia com olhos de quem manifesta milagres. E vai descobrir que o impossível só existe até o momento em que você decide imaginá-lo como real. Clica em inscrever-se, ativa o sino e se prepara. Seu novo mundo começa por dentro, mas vai se revelar por fora.